Tem um passo a passo até chegar num estado de meditação? Não só tem o passo a passo, como tem os estágios de meditação também descritos no Yoga Sutra. Se E tem você puder várias falar palavras. se você puder falar desses estágios, acho que seria legal. Vou falar Ou um pouquinho. tá. Vou falar um pouquinho, mas assim, é complexo, né? Vou tentar resumir. Claro, Porque esse é claro. tema de estudo, são muitas coisas para serem faladas aqui em pouco tempo, né? Mas Uhum, existem várias palavras para a gente entender o estado de meditação. uhum, Algumas, por exemplo, vão falar desse início do processo em que a mente está focando em algo. Ela estava distraída, ou ela estava em abstração, e ela vai focar, a mente vai começar a direcionar a atenção para um determinado lugar, uma determinada direção. Né? É isso que a gente chama de dharana. Então você está segurando o fluxo da mente. Para isso, a gente treina no melhor campo possível, que é o dia a dia. Isso está na Bhagavad Gita também. Quando você está fazendo uma ação, você tenta se colocar ali por inteiro. uhum. Você está tentando fazer esse treino de convergir a sua mente para aquilo que você está fazendo. Seja limpar o chão, seja limpar o banheiro, seja fazer um estudo para uma prova, seja uma refeição. Isso é um grande desafio hoje, porque nós fazemos milhares de coisas ao mesmo tempo. A nossa educação hoje ela é oposta. Né? Você é forçado a ter o foco em algo e você está sempre diversificando o seu foco. E aí, por isso que muitas pessoas falam, não consigo me concentrar. E é muito difícil para essa pessoa, de repente, sentar e ficar ali 20 minutos, 30 minutos, uma hora até. Às Uhum, vezes é um grande uhum, martírio para ela. Esse momento que você se senta é um momento muito especial para você conseguir enxergar coisas que, com os olhos abertos, você talvez não enxergaria. Mas no dia a dia, a mente pode assumir esse aspecto meditativo. E a prática é justamente as ações que você faz no dia a dia. Então é legal porque não tem desculpa. Né? Você pode estar sempre praticando a sua presença, a sua atenção, a sua devoção ao momento. E uhum. aí, quando você tiver algum questionamento para fazer, ou quando você tiver uma grande intuição, você já tem essa capacidade de foco e você só direciona ela para um outro lugar, para um sentimento, para uma razão, por uma questão que você quer desenvolver ou por uma contemplação. Algumas pessoas chegam, querem aprender a meditar. A gente tem que mudar o estilo de vida da pessoa, mudar o olhar dela para o mundo, porque você treina isso no seu dia a dia. Uhum. Hoje em dia a gente não quer estar no momento. Você está ali fazendo as coisas, as suas obrigações, pensando em quando aquilo vai acabar. Então você está treinando isso. Então você vai sentar também para fazer uma técnica meditativa e vai estar com esse condicionamento também, porque você praticou isso a vida toda. Então, uma desconstrução. E aí o processo fica mais fácil. O nome disso no Yoga Sutra é Kriya Yoga. Quando você está agindo, você coloca o seu empenho, você coloca a sua capacidade analítica para observar como você está, o que isso que você está fazendo está gerando no seu entorno. E você coloca também a sua capacidade de entrega. Porque a vida demanda de nós uma entrega. A gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe nem o dia de hoje. É verdade. Então a gente precisa trabalhar isso a cada instante, precisa lembrar disso a cada instante. E essa entrega te ajuda a ir fundo nas coisas. E aí você vai fundo dentro de si também. A entrega, o oposto da entrega é você querer controlar tudo o tempo todo, querer se segurar nas coisas, querer segurar as coisas. Essa abertura não quer dizer uma negligência, é você permitir que as coisas simplesmente aconteçam e você atua aquilo que cabe a você atuar. Uhum. E você vai trabalhando isso, essa capacidade de autoanálise, essa capacidade de empenho, e aí, quando você senta,
fazer suas práticas introspectivas, para fazer suas rezas, para fazer suas práticas meditativas, né? Você está inteiro e você se entrega àquilo. E você se integra àquilo. E quando você vai para o seu dia, as suas ações se tornam ações meditativas. Mas aí a gente chama isso por um nome, né? Samadhi Bhavana. Samadhi é um estado de meditação profundo. Samadhi. Dá licença aqui para falar um pouquinho do sânscrito, que é interessante. Samadhi, o estado de meditação profundo. Por quê? Sama quer dizer equivalente. Adhi é aquilo que está aí dentro de você, a sua essência. No estado de meditação profundo, a mente se torna equivalente à própria essência. Mas quando você está agindo, você está ali num estado funcional, né? Então a mente, ela está como em meditação profunda, mas agindo. Isso é muito importante, porque quando você está nesse estado meditativo, na ação, o que é muito mais importante da meditação em si, da prática meditativa em si, porque a prática de você se concentrar e tudo, quando você está a parte do seu dia, como por exemplo agora eu fecho tudo aqui, fecho as portas, ninguém vai me chamar aqui, eu faço alguma técnica, é uma prática que está a parte do meu dia, né? A parte da minha rotina. Mas a vida, ela está da porta para fora, né? Essa prática que eu faço aqui sozinho, ela deve me ajudar na prática da vida. Porque senão eu vivo dois mundos. E esses mundos podem até brigar, né? Porque estou muito bem aqui quando estou sozinho. Mas o outro me tira desse estado. Então o outro, eu começo a ver o outro de fato como o outro, como um inimigo a esse meu conforto. Isso é muito perigoso, leva a gente à exclusão dos outros, por exemplo. E a exclusão a gente vai ver numa caverna. Não necessariamente uma caverna no Himalaia, mas uma caverna dentro da gente. A gente vai ficar mais irritado até, porque o outro não me deixa ter paz. Mas quando você vai para a ação com a sua mente muito focada em se entregar àquela ação, nessa mente que está fluindo junto com a ação, essa é a mente meditativa. E aí tudo que acontece na sua rotina, de imprevisto, e se a gente for pensar, a vida é imprevisto. Essa vida que é imprevisto, ela é tratada com essa mente que está fluindo de forma integral nessa narrativa que o dia vai compondo. Então ela está integrada às coisas que acontecem. Ela está fluindo na vida conforme as coisas vão se mostrando. Isso é tão importante, porque a gente vive livre assim. A gente está para frente. A gente não está indo para trás. Ah, lá em casa que é bom, que tem silêncio. E aí eu consigo me concentrar. Enfim, então tem vários nomes, voltando aos nomes, né? Então essa fase inicial, Dharana. Quando a mente, finalmente, a partir dessa primeira, né, conexão que faz com as coisas, começa a interagir de forma mais profunda, a gente chama de Dhyana. É quando a minha mente já começa a sentir os efeitos da relação que ela está tendo profunda com o objeto. O objeto pode ser uma técnica, pode ser um sentimento, pode ser até uma conversa, pode ser uma pessoa à sua frente que a gente está interagindo, pode ser um alimento. Hoje em dia fala muito sobre isso, né, da alimentação consciente, você comer quieto, saboreando, sentindo. E daqui a pouco você começa a concentrar ali, daqui a pouco você está de fato interagindo. Aquela experiência, ela toma conta de todo o espaço mental. Até chegar a esse último nível, que é Samadhi, onde não existe mais nada além dessa experiência. E todos os outros registros da mente, eles adormecem. Eles não é que deixam de existir para sempre, mas é como se eles não existissem. Então a mente fica limpa de tudo aquilo que não é essa experiência direta que ela está vivenciando.